Professor, o que representa, né? Desde que o senhor chegou no Amazonas, muitos tabus foram quebrados, muitos paradigmas foram quebrados, o Amazonas foi reconstruindo uma nova identidade. O que representa estrear na Arena da Amazônia esse ano, no Barazão, e vencer o Manaus? Representa muito para nós, porque quando a gente aceitou esse desafio do Amazonas, a gente não veio aqui só para passear, né? E ano passado, eu vou puxar um pouquinho, a gente marcou história, né? Que eu disse para os atletas, a gente vive numa profissão, não que seja diferente, acho que todos vocês têm objetivos também na carreira de vocês, na profissão, de marcar, né? E nós viemos aqui, a gente marcou história. Só que agora esse ano, qual seria? Eu falei, o Amazonas no primeiro ano conseguiu o acesso, o Tavares foi o jogador que marcou o primeiro gol do Amazonas em competições nacionais, e esse será bater o Manaus, é uma palavra, vencer o Manaus. Por quê? Porque o Amazonas ainda não tinha vencido o Manaus, né? Porque o Manaus é uma grande equipe no meu ponto de vista, uma equipe que tem uma estrutura muito boa, né? Uma equipe que já está na Série C há 3 anos, então eu acho o Manaus a principal equipe, né? O Amazonas está chegando, né, nesse patamar, chegando nessa Série C junto com o Manaus, então a gente tinha esse grande objetivo. Eu disse para os atletas, a gente está aqui para marcar nome, para deixar legado. E vencer o Manaus pela primeira vez, esse grupo entrou de novo e eu como treinador fico feliz por isso, né? Mas é só um jogo, né? Tem a mesma importância de quando é contra o Iranduba, contra o Operário, contra o Princesa, né? A gente respeita todos os adversários, a nossa semana ela não muda, independente do adversário, mas estou muito feliz, por quê? Porque a nossa equipe vinha jogando bem, né? Eu respeito quando, eu sei que algumas pessoas até próximas da gente acham que a equipe não está bem, mas aí eu respeito a opinião, até se vocês acharem que não, mas a gente acompanha todo dia, a gente tem reuniões diárias, a gente olha treino, a gente assiste jogo, a nossa equipe está numa crescente. Infelizmente não tinha vencido uma equipe que está na parte de cima da tabela, que foi a derrota para o Manauara e o empate com o Nacional, mas hoje vencemos, na minha opinião, a principal equipe daqui do Amazonas, ao lado do Manaus, do Amazonas, desculpa, e agora temos mais um grande jogo contra o Princesa, mas até amanhã quero curtir essa vitória porque ela tem um gostinho muito especial para mim. Você falou que uma das metas era vencer o Manaus, que vocês não estão aqui apenas só por passar, quer fazer história. Minha pergunta é, a próxima meta é ser campeão? O senhor já se coloca como um dos candidatos a esse título? Não, até porque foi dito que o time ia ser batido é o Princesa, então eu não me coloco como candidato ao título ainda, não. E até eu acho que o Manaus vai brigar também pelo título, nós podemos brigar, mas nós não temos favoritismo nenhum. Acho que tem 3 equipes aí que tá, acho que o Manauara, acho que o Princesa, né? Pelo que eu vi no campeonato, a nossa equipe não é favorita ao título. Ela pode se tornar? Pode. Quando acabar essa fase, passando o primeiro mata-mata, dependendo de como a gente vai jogar no primeiro mata-mata, daí eu posso te responder e dizer se a gente tem condições ou não. Condições a gente tem, mas não tem nenhum favoritismo, porque a gente respeita muito, né? Eu aprendi muito com vocês aqui, porque vocês respeitam muito nós profissionais, né? Então a gente aprendeu a respeitar os adversários e eu respeito todos, você pode ter certeza, todos os adversários, mas hoje o Amazonas não é favorito ao título. Professor, agora falando do jogo, né? O que a expulsão dos pais acabou acarretando na estratégia que o senhor tinha? Porque o Amazonas de fato vinha ali cadenciando, jogando bem, né? E uma expulsão quebra completamente as pernas de uma comissão, né? Atrapalha muito, né? Eu não sei se o lance, se o Spice, ele disse pra mim, ele estava até mostrando o vídeo, mensagem que ele recebeu, que ele não agrediu. Não sei se vocês viram alguma coisa ou não, né? Então, assim, atrapalha porque, e mesmo que depois também, logo em seguida, teve a expulsão do jogador do Manaus, o jogo já é normal, o time que está perdendo se atirar para cima, né, vir mais, e daí com o jogador a menos destrutura tudo. Por exemplo, eu queria manter o Tavares no jogo, só que daí eu tenho que tirar o Tavares da zona principal que ele gosta de jogar, que é por dentro, e trazer ele aqui pro lado direito, e aí sacrificar ele de marcar lateral, tanto que ele aguentou, acho que 8 minutos, talvez, ele conseguiu ficar pelo lado direito, né? A expulsão nunca é bom, né? Então isso é uma coisa que eu cobro muito, vou cobrar o Spice, independente se ele agrediu ou não, né? Se ele fez a falta ou não, porque a gente tem que ter muito controle emocional, né? Tu imagina se foi muito difícil, porque do outro lado tem trabalho, né? Paulo Henrique, que saiu, foi meu treinador, fui auxiliar dele, eu sei que tinha trabalho, sei que tem trabalho do Lenine, do Vanoni, né? Exaltar o trabalho do Manaus, então com um a menos ia ser muito difícil. Eu acho que ia ser muito difícil segurar o empate, a vitória. Mas daí teve a outra expulsão, né? Mas às vezes eu falei pro pessoal assim, é bom a gente tomar uma pressão, sabe? Porque a gente tem que aprender, né, a suportar a pressão, porque a gente acha o quê? Que a gente vai jogar sempre? Né? Que nem eu disse, vocês viram o São Bernardo no Paulista, como é que tá? Só tá 1 ponto atrás do Palmeiras.
vai ser difícil o confronto com eles na Série C. Claro que a gente vai tentar jogar, mas a gente já tem que, né, ficar calejado para quando chegar na Série C, algum jogo a gente sofrer mais, mas a equipe mostrou hoje que está bem preparada. Professor, para encerrar, prestes a completar um ano no comando do Amazonas, um acesso... Tomara, né? Mas a gente está chegando lá, né? Um mês falta. Vamos completar, né? Vamos completar, né? Vamos. Um acesso, o melhor início de campanha do Amazonas no Amazonense e hoje a primeira vitória sobre o Manaus, né? Que é o principal clássico hoje do futebol amazonense. Sim. Uma quebra de tabu aí, professor. Fico muito feliz. É claro que a gente tem todo o respaldo, né, por parte do presidente, do Wesley, confia muito no nosso trabalho. A gente às vezes, né, a gente é questionado por algumas coisas que às vezes a gente não concorda, né, mas a gente tem que entender que é o processo, a cobrança, mas eu vejo o dia a dia, e vocês também acompanham, né, o dia a dia, o quanto esses caras são trabalhadores. O Amazonas conseguiu montar um elenco aqui, cara, com além de bons jogadores, eles são muito profissionais, né? Às vezes a gente esquece, o jogador é ser humano, o jogador tem problema, o jogador às vezes briga com a mulher, o jogador às vezes tem problema com os pais, tem problema com os filhos, né? Mas eu nunca duvidei da qualidade desse grupo aqui, são os caras trabalhadores, chegou 3 atletas agora e foram super bem recebidos pelos atletas, né? E talvez daqui a pouco chega mais jogador, porque é o processo, e aí é bom que a nossa direção é uma direção que sempre está dando condição para nós e dando jogador para a gente cada vez melhorar, mas é um sentimento muito gostoso. Infelizmente, ele dura só um dia, né? Hoje eu vou me dar o luxo de jantar com a minha família, amanhã também temos um dia de folga, mas na segunda-feira a gente volta todas as atenções para a partida do próximo final de semana contra o Princesa. A gente vai ir acompanhar o jogo do Princesa contra o Ituano lá em Manacapuru, né? Então, agora é descansar e curtir um pouco essa vitória porque foi muito suado.